Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Sim. professor, tudo bem? Vamos só esperar o pessoal chegar e a gente já começa, tá, gente?
vamos lá. O pessoal está chegando, mas vamos começar aí, depois o pessoal pega o andamento da aula. Deixa eu falar primeiro para vocês. Boa noite a todo mundo, tá? Segunda coisa que eu tenho para vocês. No segunda parte da aula, vou passar 2 videozinhos para vocês, falando da psicomotricidade e a ludicidade na primeira infância, né? E a segunda falando do brincar também dentro de com uma professora da USP, tá? Escritora de alguns livros, tá? Ela vai falar um pouquinho do brincar, mas isso só no segundo período, só depois do intervalo que a gente vai passar por isso, tá? Eu vou colocar aí para a gente o que a gente viu um pouquinho da aula semana passada, a gente volta no processo de psicomotricidade, que seria desta aula, tá bom? Só um minutinho, deixa eu só encontrar aqui o conteúdo. Vamos lá. Deixa eu só espelhar, tá, gente? Só para a gente voltar um pouquinho, tá? A gente falou sobre biomecânica aula passada, alguns aspectos, né, conceituais da biomecânica, né, os conceitos, o que é biomecânica, alguns autores falando do processo biomecânico. Isso só é o que a gente falou um pouquinho da aula passada, tá bom? Conceitos da biomecânica, né? Biomecânica é a ciência que estuda as forças internas e externas que atuam sobre a estrutura biológica e os efeitos produzidos por estas forças. Isso foi da aula passada, tá, gente? É só para colocar para vocês, não é coisa nova. Né? Tópicos centrais da biomecânica, o processo da biomecânica como disciplina científica, a gente já comentou. Aspectos um pouquinho da história da biomecânica, a gente veio falando sobre a história do processo da biomecânica. 3 aspectos principais dentro da história da biomecânica, a gente falou também, a gente falou sobre Da Vinci, né, só para a gente colocar, alguns autores
Galileu Galileu, a gente vai falando, a Revolução Científica, né, foram introduzidos a experiência e a teoria como elementos complementares na investigação, tá? A gente veio falando também sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre Borelli, não é? Um pouquinho dos pensamentos de Newton. A gente falou um pouquinho sobre as ações, né? Sobre as leis, né? Que regem aí a mecânica, tá? Os 4 aspectos principais aí, o conceito de força tornou-se isso dentro do iluminismo 1730 a 1800. 4 aspectos principais, tá? O conceito de força tornou-se mais claramente entendido, os conceitos de conservação de momento e de energia começaram a ser desenvolvidos, as diferentes leis da mecânica foram consolidadas matematicamente, a contração e a ação muscular, a contração e a ação muscular passaram a ser entendidas como eventos influenciados por forças mecânicas, bioquímicas e elétricas. A gente falou disso também semana passada. Falou um pouquinho sobre Galvani, o pai da neurofisiologia. A gente até comentou um pouquinho sobre neuropsicopedagogia, até na aula. Século de 1800 a 1900, né? Século da marcha, a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? A gente veio falando sobre o processo de fotografia também, tá? Dentro desse processo, né? Que envolvia a mecânica, né? Biomecânica, na realidade. A gente falou um pouquinho de Murray, a gente falou, né? Sobre o fisiologista, tal, fotógrafo e médico. A gente comentou um pouquinho sobre as fotografias em 3 dimensões, né? E a gente veio terminando aí com Murray e os irmãos Lumière, né? Falando um pouquinho sobre a parte da fotografia e por que da fotografia dentro do processo biomecânico, né? A gente comentou um pouquinho. A gente falou sobre os irmãos Fischer, aí Brown e Fischer, né? Falando um pouquinho da biomecânica, né? No século 20 a 21, né? 3 aspectos principais a gente veio falando também. Biomecânica no Brasil, a gente comentou um pouquinho, vamos lá. Desde que a biomecânica iniciou-se no Brasil, observa-se que o aumento do número de estudiosos e de interessados na área, com este novo espaço para a comunicação e a reflexão de procedimentos e condutas acadêmicas. A biomecânica expandiu-se para além da educação física e do esporte, gerando importantes relações interdisciplinares. A gente acabou terminando nesse processo da biomecânica, tá? Só para colocar para vocês que foi passado na aula, na outra aula, né, sobre a biomecânica. Vamos lá. Vamos começar. Vamos agora na psicomotricidade. Tá? A biomecânica foi só para dar essa introdução para a psicomotricidade, né, que elas estão basicamente interligadas. Vamos lá. Vou arrumar isso daqui, pronto. Psicomotricidade. O que é, né? Psicomotricidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo interno e externo. Esta está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas, orgânicas e sustentada por conhecimentos básicos, tá? O movimento, o intelecto e o afeto. A psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado
em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização. A psicomotricidade baseia-se em uma concepção unificada da pessoa, que inclui as interações cognitivas, sensório-motoras e psíquicas, na compreensão das capacidades de ser e de expressar-se a partir de movimentos em um contexto psicossocial. Ela se constitui por um conjunto de conhecimentos psicológicos, fisiológicos, antropológicos e relacionais que permitem utilizar o corpo como mediador, abordando o ato motor humano com intento de favorecer a integração desse sujeito consigo e com o mundo dos objetos ou sujeitos. Tá? Essa é uma definição, na realidade, esses 3 parágrafos que eu acabei de falar para vocês, é um conteúdo de Costa, tá? 2002. Então, o que tenho para vocês é o seguinte, né? A gente vai falar um pouquinho hoje de psicomotricidade, ou o psicológico, o lado psicológico envolvendo o processo motor, tá? Então, eu tenho várias caracterizações em cima disso, né? Então, eu tenho um ponto básico, né? Como a parte psicológica influencia a parte motora, ou vice-versa, como a parte motora influencia a parte psicológica. Lembra que eu falei para vocês, numa das aulas, sobre o andador? Quem lembra disso? Meninas. Eu Alguém lembro. lembra? A Ingrid? Fechou, Sim. Ingrid? Né? Lembra que eu falei para vocês que o andador ele afeta o lado psicomotor da criança, né? Além disso, ele afeta também a noção espacial. Ela perde um pouco da noção espacial. Vocês já viram aquele? Vocês têm alguma amiga, né? Ou amigas que seja, que ficam perdidas com direita e esquerda, ficam perdidas, assim, esbarra em tudo, deixa cair alguma coisa? Sempre faz isso, esbarra, quebra. Vocês têm alguma amiga? Sim, se confundir com direita e esquerda, eu me confundi até pouco tempo atrás, eu mesma. Mas Ingrid, melhorou, deixa ainda eu te bem. perguntar, você é daquela pessoa que chamam de estabanada, que bate, quebra Eu não coisa? saio quebrando tudo, mas eu me confundia com direita e esquerda. Hoje em dia já estou bem. Hoje em dia já não é um problema, mas faz pouco tempo que eu me confundia muito ainda, mas sair quebrando as coisas, não. Ano Mas passado, eu tive uma aluna da pedagogia, ano retrasado, desculpa. Eu tive uma aluna da pedagogia, que a gente falando um pouquinho de psicomotricidade, né? E as meninas da sala, né? Deram um apelido para ela de desajeitada. Por quê? Porque quando ela levantava da carteira, ela derrubava o material de quem estava dos lados, né? Já levantava e derrubava tudo. Eu parava a aula assim, olhava, aí as meninas, professor, não esquenta a cabeça não. Ela é assim mesmo, né? Por que disso? Né? E na realidade, a gente tem até como explicar. Né? Eu perguntei para ela, sua mãe, você andou no andador quando você era pequena? Ela falou, minha mãe me colocou no andador. Então isso, na realidade, já explica muita coisa porque do jeito dela. E deixa eu te perguntar, Ingrid, você já, quando era pequena, você sabe se você andava no andador? não, não andava. Não andava ou você não sabe? Não, não andei. Não andou? Não. Tá. Então a gente tem esse processo, né, basicamente assim, dessa perda, na realidade, né, da noção espacial, perda da lateralidade, né, muito desse contexto em cima desse processo do andador. Professor, o andador é o único mal? Não. Outra coisa também que causa problemas é o famoso mobile. Quem já deu um mobile por seu filho aí de dentro da sala? Quem tem criança e colocou aquele mobile? Eu já coloquei. E meu neto também, a minha nora pôs.
Que aí uma desculpa, não entendi. Pus quando meus filhos eram pequenos, o mobile, que eles ficavam brincando com o mobile, eu sempre pus. E a minha nora também, no berço da criança, também tem. Só lembrando para vocês que o mobile é outro contexto da criança aí, enquanto a sua noção espacial. Tá? Também causa alguns probleminhas aí. Tá? Então, o mobile também não boa noite, Lucas. O mobile também não é assim um brinquedo adequado. Tá? É que na Professor, Fale, querida. é o Mobile mesmo, eu não tô me lembrando o nome do Mobile. Mobile é aquelas coisinhas penduradas que colocam em cima do berço da criança. Ah, tá. Entendi. São várias Lembrei. coisinhas que a criança tenta pegar e não consegue. Já começa por aí. Ah, entendi. Né? Lembrei. Então, ela também mexe com esse lado, né, de noção espacial da criança. Tem outras coisas psicológicas aí, do lado psicológico também, que ela afeta. Né, da criança tentar não conseguir, e aí tem vários itens aí em cima do mobile, tá? Mas o mobile também é um outro contexto que não devemos ter aí, né? É que o que acontece, gente, no nosso tempo, eu coloco o meu também, porque eu sou do tempo basicamente de vocês, até um pouquinho mais velho, quem sabe, né? Mas nós tínhamos aí a gente fazia várias coisas, ou colocava várias coisas, que era para facilitar a vida, né? Por exemplo, o famoso cercadinho, né? O curralzinho, depende do contexto aí, né? Isso também delimita o espaço da criança, a criança não pode sair dali, né? Isso também tem problemas, né? Causa problemas. Então, assim, são várias coisas que no nosso tempo não tinha essas pesquisas, não tinham esses conteúdos literários, né, onde poderíamos estudar. E aí eu tenho vários pontos em cima disso, né? Então, quando a gente analisa e começa a ver aí sobre a parte psicomotora, né, a parte motora, é muito importante, né? Muito importante Ô, que... professor, Oi, boa noite. boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta, agora eu fiquei confusa, porque muitos teóricos eles defendem o uso do mobile para despertar a percepção visual da criança, para ela começar a direcionar os movimentos dela e outras coisas. Aí quando vem a psicomotricidade e fala que isso não é tão bom assim, você fica naquela, usa ou não usa? Eu vou defender o meu lado, não usa. Né? O que acontece, gente? A gente tem vários autores, né? A gente tem autores caracterizados na parte psicomotora, tem autores caracterizados na parte lúdica, temos autores que se baseiam na parte cognitiva, né? E aí o que acontece? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Cada um vê na realidade o que é mais viável, né? Pro lado psicomotor, né? Nós temos aí alguns autores que falam que o mobile não é nem o mobile, nem o andador, nem o cercadinho, eles não são viáveis, né? Eles podem causar algum transtorno mais tarde. Professor, se eu colocar lá um mobile no berço do meu filho, ele vai ter algum problema? Às vezes não. Né? Por que às vezes não? Porque depende da criança, tudo é um contexto relativo. Né? Depende da criança, depende da forma dessa criança ser criada, tudo tem um contexto. Né? Tudo, na realidade, afeta. Não é só o mobile, não é só o andador. Né? Por exemplo, tem criança que andou de andador e não tem nada. Né? Então, a gente, na realidade, vai passar para vocês o que os autores colocam. Né? Nossa interpretação é em cima dos autores. Mas tem crianças que não têm nenhum tipo de problema. Né? E esse é o contexto primário. Né? A gente tem que ver, é óbvio, para cada criança. Tá? E aí alguém falou aqui,
Percival defendia esse tal de mobile. Né? Aí depende, gente. Aí depende do autor, depende, na realidade, da criança, tudo é influenciável. Né? O meio influencia a criança. Tá? Deixa eu só colocar uma pesquisa para vocês. Eu não sei se vocês já sabiam, já escutaram essa. Né? Pra vocês terem uma ideia como o meio influencia a criança. Algum tempo atrás, né, uns autores aí descobriram na Alemanha umas crianças, tá? Essas crianças, elas são filhos de Hitler. São filhos mesmo, geneticamente. Tá? O que fizeram com essas crianças? Eles pegaram essas crianças, eles fizeram modificações genéticas nessas crianças, tá? Pegaram lá o esperma de Hitler com o embrião de uma Mariana, né? E eles fizeram a primeira clonagem humana. Então, você fala assim, clonaram, vamos fazer uma clonagem de animal. No tempo da Segunda Guerra Mundial, isso já tinha acontecido. Tá? Então, no tempo de Hitler, isso já tinha sido feito, na realidade. Né? Eles caracterizam como a primeira clonagem humana. E aí, o que temos aí? Eles clonaram, fizeram 3 crianças geneticamente idênticas. Né? E eles introduziram os óvulos em 3 arianas, 3 mulheres arianas. Tá? O que aconteceu? Elas tiveram a gestação, bonitinho. E aí, teve um contexto dentro disso. Qual é o contexto? As 3 crianças, elas foram criadas identicamente, idêntica, né? As 3 crianças foram criadas de forma idêntica, iguais. Então, na escola, selecionava um conteúdo, tá, para uma. Em outra cidade, onde tinha essa outra criança, também selecionava o mesmo conteúdo para essa criança e, consequentemente. Tá? Então, elas tiveram o mesmo padrão de criação. Tá? E aí eu pergunto para vocês, é óbvio que elas indiferem de algumas coisas, mas eu pergunto para vocês, o que elas pensam do nazismo? O que vocês acham que elas pensam do nazismo? Me falem aí, meninas. E menino, o que vocês acham que elas pensam do contexto nazista? E aí, gente, pode falar. Estou escutando, estou esperando, na realidade. E aí, Edna, o que você acha, Edna? Não acho nada, professor. Eu acho que se elas não forem apresentadas essa questão, elas não conheceriam a ideia, né? Elas podem ser aptas, por exemplo, algumas questões que giram em torno disso, né? Por exemplo, a questão das ideias mais aprofundadas, como, por exemplo, a purificação e etc., elas não teriam nada a ver. As 3, pra vocês terem uma noção, as 3 crianças, elas têm a idealização, né, do nazismo como positiva. Tá? Então, o nazismo é bom, o nazismo é maravilhoso, e aí, consequentemente, tá? Por quê? Peraí, Railma, não está conseguindo escutar, Railma? Todo mundo está me escutando, né, gente? Eu tô normal. Então deve ser a internet da Railma. Tá normal. Deve ser a internet da Railma. Railma, deve ser sua internet. Deixa eu escrever aqui. Pronto. E aí, o que acontece dentro disso, né? Desse contexto? Só para colocar, né? Que o meio também é um contexto de influenciação da criança. Né? O meio onde ela reside, onde ela vive. Então, as formas de brincar, as formas como ela age, tudo isso também influenciam as crianças. Como eu tenho também, por exemplo, gêmeos idênticos, que basicamente caracterizam um contexto de clonagem
mais natural, né? Os famosos gêmeos siameses, né? Desculpa, siameses não, desculpa, os gêmeos univitelinos. E aí o que acontece dentro disso, né? Eles, dependendo da forma como eles foram criados, eles não vão ter o mesmo contexto de pensamento. Tá? Por quê? Porque normalmente quando a gente tem gêmeos na escola, a escola tem um contexto de não deixar os dois na mesma sala. Tá? E até a gente fala com as mães por causa disso, né? Para não deixar os dois na mesma sala. Por quê? Porque os dois têm que viver realidades e emoções distintas. Tá? Então, cada um vive o seu meio e não os dois dividindo o mesmo meio. Tá? Então, por quê? Porque cada um tem um modo de pensar diferente, cada um tem uma caracterização diferente, e é isso que a gente busca na criança. No contexto de Hitler, na realidade, ele tentou fazer com que essas crianças tivessem o mesmo meio e tivessem as mesmas características e as mesmas emoções, entre aspas, né? Então, eles davam sempre os mesmos estímulos para essas crianças. Né? E o que acontece? Só para provar que o meio ela acaba afetando a criança, ou afeta o seu contexto cognitivo, o seu modo de pensar. Né? E aí, o que eu tenho para vocês? Não quer dizer, e aí que, por exemplo, o Lucas vai falar para mim se é verdade ou não, se ele não estiver trabalhando hoje. Né? Pergunto para vocês, aquela criança que nasce lá no meio da favela, sabe, bem né, no meio daquela comunidade, vocês acham que essa criança vai vivenciar esse meio? Em outras palavras, vocês acham que essa criança vai ser da facção, por exemplo? O que vocês acham, gente? Em contato, mas que ela vai ser ou não, isso não acontece muitas vezes. Por quê? Né? Aí que tá. O meio influencia a criança. Mas quando eu falo Isso que eu ia falar. Quando eu falo porque meio, assim, fala, Edna, fala. Também tô porque assim, não, então, é porque assim, não é pelo fato dele morar lá que vai, tipo, não, isso é fato, vai acontecer. Mas assim, tem uma grande probabilidade exatamente pelo meio que ele vive, né? Pelas coisas que ele vê lá no meio. Tem uma assim, grande gente, probabilidade. lembra que eu falei para vocês? O meio influencia a pessoa, né? O meio onde ela vive, o meio com quem ela convive. Né? Mas teve um determinado ponto desse meio, sei lá, que ela conheceu um professor que seja que falasse uma língua mais diferenciada, que desse mais atenção para ela, ou teve dentro desse padrão, ela conhecia alguém num dos trabalhos que ela fez, né, onde ela está, que ela admirou. Então, isso faz parte do meio dela também. Né? E isso influencia. Tá? Então, por exemplo, ela pode ter ido com a sua mãe alguma vez em um PAN, né? E aí dentro desse PAN ela viu que teve um médico que tratou a mãe dela maravilhosamente bem, né? A mãe dele maravilhosamente bem. E aí um menino olha e fala assim, cara, eu quero ser médico. E um cara desse sai da favela e vai ser médico. Entra no conceito de afetividade. O Valon explica sobre isso. Sim. Porque a criança, ela procura os modelos. A partir do momento que ela encontra alguém que, de certa forma, afeta ela de um jeito positivo, ela quer copiar aquele modelo. É onde ela se transforma, mesmo que o meio dela seja ruim. Então, esse é o contexto. O meio, sim, afeta. Como eu falei para vocês, né? O mobile, o andador, né? O cercadinho, tudo afeta a criança. Mas dependendo do que ela vivencia, né? Do que ela tem ali por perto, isso também influencia essa criança. Tá? Por exemplo, ela andou de andador dos 3 meses, 4 meses, até 1 ano ela vai cacetada, um exemplo.
tá? Tô dando um exemplo. E aí, essa criança vai fazer esporte. Ela, na realidade, vai acabar, ela acaba, na realidade, né, absorvendo essas outras habilidades que o esporte lhe beneficia, né? Então, ela acaba repondo o que foi perdido, entre aspas, tá? Então, assim, tudo depende, tudo tem uma equivalência, né? A gente também não pode levar a ferro e fogo algumas coisas. Ah, professor, não vou colocar, vou colocar, né? E aí depende de muitas coisas, né? Por exemplo, normalmente a mãe que coloca no andador. Alguém já colocou alguma criança no andador, gente? Pode falar, não tem problema não. Eu coloquei meu Já, filho, professor, antes da pedagogia, já. né? E aí, o que acontece, né, dentro disso? Você fala assim, ah, vai dar problema. Mas por que a mãe coloca no andador? Pergunto para vocês. Por que a mãe coloca o filho no andador? Praticidade. Né? Por isso mesmo. Na realidade, a mãe ela está muito culpada, ela precisa fazer várias coisas. E aí a criança no andador, pelo menos, fica ali num determinado no área limite, aonde às vezes não acontece nada. Né? Ela vai e volta, vai, bate e volta, vai e volta. Parece que a gente bate-bate. E aí o que acontece? Né? A mãe ela está ocupada. Aí você vai negligenciar essa mãe, falar, ah, você é uma mãe negligente, você é uma mãe que não viu que o andador faz mal. Não. Né? Ela vai, na realidade, naquele momento, seria o mais cômodo para ela. Né? Então, isso que a gente, na realidade, às vezes também tem que levar em consideração. Né? Nós temos que levar em consideração vários subitens aí. Tá? Porque quando a gente começa a analisar esses itens, né, a gente também tem que levar em consideração o contexto familiar. Mas será que essa criança, na realidade, ela tem ali a condição financeira tão boa quanto outras crianças? Às vezes não. Né? Às vezes a mãe tem que trabalhar e não tem com quem deixar a criança, né? E aí ela coloca no andador, não vai deixar a criança chorando, entendeu? Tem tudo isso na realidade, né? Onde temos que também ter essa noção, né? Porque a gente fala assim, dá problema, não dá problema, vai dar problema. Sim, tem vários pontos, né? Tem vários itens aí que temos que levar em consideração. Esse é um contexto primário. Vamos lá, vamos voltar aqui. As áreas da psicomotricidade. Tá? A primeira área é coordenação global. A coordenação global diz respeito à atividade dos grandes músculos e depende da capacidade de equilíbrio, postura no indivíduo, através da movimentação e da experimentação. O indivíduo procura seu eixo corporal, vai se adaptando e buscando um equilíbrio cada vez melhor. Consequentemente, vai coordenando seus movimentos, vai se conscientizando do seu corpo e das posturas. Tá? Quando maior o equilíbrio, mais econômico será a atividade do sujeito e mais coordenadas serão as suas ações. Tá? Havendo uma conservação da unidade de gestos, exemplo, uma pessoa tocando piano, a mão direita executando a melodia, a esquerda acompanhando e o pé direito sustentando. Na realidade, o que acontece, gente? Quando eu falo em coordenação global, tá? É a criança tomando como eixo o seu corpo todo. Ela tendo noção de todo o aspecto corporal dela. Tá? Então, como ele coloca, né? Você, por exemplo, assoviando, batendo palma e rebolando, isso tudo é coordenação global, né? do seu eixo como um todo. Pergunto para vocês, dentro disso, que atividade vocês poderiam dar, por exemplo, que atividades poderiam dar para desenvolver a coordenação global?
Pergunto para vocês. E aí, gente, tô esperando a resposta. Dá para ela fazer uma música, marcando o ritmo, com palmas, batidas no pé, ou alguns movimentos Isso. e por aí vai. Ela tem que tomar, na realidade, consciência do seu corpo como inteiro. A gente tem uma brincadeira que vocês já devem ter feito quando criança, ou já devem ter passado por alguma criança. Lembra aquela musiquinha lá? Cabeça, ombro, perna e pé. Sabe aquela musiquinha? É joelho e pé, né? Desculpa. Né? Vocês lembram dessa musiquinha? Né? Essa musiquinha, na realidade, ela tem o contexto de trabalhar toda a coordenação global da criança. Né? Então, porque ela, na realidade, ela identifica onde fica cada parte do seu corpo, né? E ela tem essa noção geral do seu corpo. Né? Então, isso é muito interessante. Vamos passar para o próximo. Alguém não entendeu sobre coordenação global, gente? Pode falar que eu tento explicar de outra forma. Não? Então, vamos lá. Vamos para o próximo item. Opa! Vamos lá, espera um pouquinho. Vamos lá. Outra área, tá? É a coordenação fina e ocular. Tá? Então vamos lá. Coordenação fina diz respeito à habilidade e destreza manual. É constituída um aspecto particular da coordenação global. Tá? Então ela também faz parte da coordenação global. Só possui uma coordenação fina não é suficiente. É necessário que haja também um controle ocular, isto é, a visão acompanhando os gestos da mão. Chamamos isso de coordenação ocular manual ou visomotora. Exemplo disso é a escrita. Tá? O desenvolvimento da escrita depende de diversos fatores. Quais são esses fatores? Maturação geral do sistema nervoso, desenvolvimento psicomotor geral, coordenação global do ato de sentar, desenvolvimento da motricidade fina dos dedos da mão, dissociação e controle dos movimentos. Tá? Controlar a pressão gráfica exercida sobre o lápis e o papel para alcançar maior destreza. Tá? Consequentemente, maior velocidade no movimento. Então, quando eu falo nesse contexto de coordenação fina e ocular manual, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Deixa eu terminar esse contexto, depois eu pergunto. Então, o que eu tenho para vocês? O desenho é um contexto da coordenação motora fina, tá? Ocular manual. E aí eu tenho vários outros contextos em cima disso, mas baseado basicamente em cima da escrita. Deixa eu perguntar, vocês já tiveram tudo isso, né? Só estou batendo básico, assim, que para mim vocês já tiveram isso, né, gente? Sim. Legal. Porque eu só estou passando, tá? Eu não vou me aprofundar muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu paro e eu explico melhor, tá? Eu sei que já tiveram isso, então é mais uma passada. Vamos lá. Outra área é o esquema corporal. Tá? Voltei. Esquema corporal. Tá? Resulta das experiências que possuímos previamente do corpo, das sensações que experimentamos. Não é um conceito aprendido e que depende do treinamento. Ele se organiza pela experiência do corpo da criança e é uma construção mental que a criança realiza gradualmente, de acordo com o uso do faz de seu corpo, faz de conta do seu corpo, desculpa.
É um esquema corporal organizado, portanto, permite a uma criança se sentir bem, na medida que seu corpo lhe obedece, né? Então, a criança deve ter o domínio dos gestos do instrumento, que implica em equilíbrio entre a força muscular, domínio da coordenação global, boa coordenação óculo-manual, tá? A descoberta pela criança de sua imagem no espelho, por exemplo, né? Se dá por volta dos 6 anos de idade, inicialmente. A criança sente surpresa com a imagem que vê, tá? Então, nesse esquema corporal, ela começa a tomar consciência em si do seu corpo como um todo. Olha que legal, né? Então, a criança, ela começa a analisar aí e ver, né, e se vê como um ser único, né? O que ela tem, o que ela deixa de ter, né? Ela começa a tomar essa noção. Vamos lá. Primeira etapa, né, do esquema corporal é o corpo vivido. Vocês já tiveram isso? Eu vou passar batido, tá, gente? Até 3 anos de idade. Corresponde à fase de inteligência sensório-motora descrita por Piaget. Tá? O bebê sente o meio ambiente como fazendo parte dele mesmo, tá? À medida que cresce. Então, suas atividades iniciais são espontâneas. Então, esse é o corpo vivido. Ele basicamente atinge aí as crianças, tá, de até 3 anos de idade. Tá? Então, corresponde à sua inteligência sensório-motora. Vamos lá, vamos passar. A segunda etapa também do esquema corporal é o corpo percebido ou descoberto, de 3 a 7 anos. Né? Corresponde à organização do esquema corporal, devido à maturação da função de interiorização, que é dividida como possibilidade de deslocamento da sua atenção do meio ambiente para o seu próprio corpo. Então, o que acontece nesse contexto de 3 a 7 anos? Ela começa a perceber o seu corpo. Tá? Então, ela começa a sentir. Detalhe para vocês que é o seguinte, gente, eu tenho vários contextos, né, do esquema corporal, vários contextos. Isso equivale, né, a gente tem, a gente dá para vocês uma faixa de idade, por exemplo, né? A gente tem aqui, por exemplo, o corpo vivido, que é até 3 anos de idade, acima disso, o corpo percebido, ou descoberto. Já tiveram isso, né, gente? Que eu falo aqui, eu acabo... A gente viu com nomes só igual o sensório motor, não como corpo vivido. Mudou a classificação. Tá. É só a nomenclatura, Obrigado. Vamos lá. Eu também tenho a terceira etapa, que é dos 7 aos 12, corpo representado. Tá? Nesta fase, observa-se a estruturação do esquema corporal. Tá? Sua imagem do corpo passa a ser antecipatória e não mais somente representadora, relevando um verdadeiro trabalho mental. Tá? Então, só lembrando vocês, essas fases que eu tenho do esquema corporal, né, necessariamente eu não precisa se dar, tá, até os 3 anos, dos 3 aos 7, dos 7 aos 12. Por quê? Eu vou falar um contexto para vocês. Né? Dentro desse processo, né, de todo o esquema corporal, de toda a psicomotricidade, e até pelo lado psicomotor mesmo, né, a criança em si, ela tem, na realidade, um contexto. Qual o contexto? Cada criança é diferente da outra. A gente já começa por aí. Tá? O conteúdo, e aí eu bato, eu sei que eu tenho que passar isso aqui para vocês, que isso é conteúdo do plano de aula, conteúdo da matéria. Mas eu tenho um contexto do seguinte, né? O ser humano, ele vem no processo de evolução. Tá? Ele vem evoluindo. Pergunto para vocês, e aí para as meninas,
Só para vocês terem uma noção de processo de evolução do ser humano. Meninas, qual a idade que vocês tiveram da primeira menstruação? Eu, 14 anos. 12. 14. Se eu falar para vocês que hoje eu tenho meninas de 6 anos que menstruam. 11. O Lucas Professor, menstruou com 11, Lucas? Que isso? Ah, não, desculpa, me empolguei. Professor, Oi. eu até ia fazer esse questionamento, não em relação à menstruação, mas assim, de quando Piaget escreveu essa teoria dele de desenvolvimento, se hoje a gente pegar para estudar, isso já não está mais curto cada tempo. Defasada. Vou melhorar a frase. Defasado, é. Sim. Obsoleto. Sim. Por quê? Porque, na realidade, assim, se mantém, isso é óbvio, né? Mas precisa se ter um estudo novamente sobre isso. Porque o ser humano é um ser em adaptação, né? A gente nunca fica estável numa única caracterização, né? Então, o ser humano está em processo de desenvolvimento, sempre, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje eu tenho crianças com 6 anos que menstruam. Se ela menstrua com 6 anos, o que acontece com ela? Ela pode engravidar com 6 anos, ela perde toda a infância dela, né? Sim. Vocês estão entendendo o contexto, na realidade? Por exemplo, no tempo de vocês, no tempo de vocês que... Nossa, professor. Não, vou generalizar, né? Então, no tempo de vocês com 12 anos brincavam de quê? Boneca. Boneca, casinha. Hoje, com 12 anos... Hoje, com 12 anos, as meninas querem o quê? Namorar. Namorar. Hoje, com 12 anos, as meninas com 11, 12 anos já estão tendo relação sexual. É verdade, pior que é. Enquanto no tempo de vocês com 12 anos brincavam de boneca. Muitas hoje brincam de boneco, né? Não viu aquela menina que engravidou com 10 anos? Agora que saiu no jornal, teve aquela repercussão toda, 10 anos. Né? E aí eu falo para vocês o seguinte. Nesse caso foi fruto de uma violência, né? Não foi um caso que ela quis, mas o corpo dela em si já estava não preparado, não digo, não acredito que esteja uma criança de 10 anos com o corpo preparado, mas biologicamente já estava, né? Biologicamente estava, psiquicamente porque senão não. aconteceu, né? Então, mas eu acho que nem biológico, porque mesmo que ela tenha essa propensão à gravidez, o útero dela e outras coisas ainda não estão amadurecidos. Mas isso é a parte física. O biológico em si, ele desenvolveu, mas o físico ainda não está acompanhando. Desta menina não. Desta menina não. Mas eu tenho, por exemplo, meninas que com 12 anos têm corpo melhor do que o de vocês. Desculpa colocar aqui, né? Mas elas são mais encorpadas. Tudo bem, professor, isso é uma realidade, não vamos continuar com esse assunto, nós já entendemos. Tá? É só para colocar para vocês. Então, só para vocês entenderem, né? A tendência do ser humano é um processo evolutivo, né? Os meninos, por exemplo, né? Os meninos hoje com 12 anos, com 12 anos, são maior que o Lucas, cara. Tem menino maior que o Lucas com 12 anos. Né? São enormes. Né? Só que assim, só para colocar para vocês. E barbudo também. Barbudo também, Lucas. Falou tudo. Né? Só para colocar para vocês. Então, ainda, na realidade, eu tenho uma distinção muito grande. Né? É que a menina, psicologicamente, mas não cognitivo, mas psicologicamente, ela tem um processo evolutivo maior do que o menino, né? A menina com 12, ela já se acha mocinha, quer namorar, né? Quer viver o social, né? O menino não. O menino com 12 é bobão, né? Quer saber de brincar, jogar bola, e não tem ainda essa malícia, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muito disso,
tá? A gente tem muito disso ainda, né? A gente tem muito desse problema ainda com o processo de evolução da criança, né? E a tendência, gente, é isso piorar, tá? Porque estudos colocam que a tendência do ser humano é ser maior, né? Mais alto, maior que eu digo mais alto, tá? É ser mais alto, tá? É ser intelectualmente mais desenvolvido. E aí eu falo para vocês, por exemplo, quem tem filho aí na faixa dos 8 a 10 anos? Alguém? Eu tenho meu sobrinho que vai fazer 8 agora. E me conta um pouquinho, Jennifer, como é que ele é? Ele? Bom, a Intelectualmente. começar que ele não é muito Sociável. dentro do padrão, entendeu? Não, meu sobrinho, ele tá além do que deveria, do que já é além para nossa época. Então, ele não seria um exemplo para isso agora. Porque o menino entende de coisas assim que um adolescente de 12, 13 anos não teria capacidade de acompanhar. Então, acho que ele não é modelo. Mas eu vou falar para você, o meu filho tem 9, né? Meu filho tem 9. Vocês sabem o que ele fez agora por último? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele gosta muito de ler. Ele gosta muito de ler. E não foi porque eu fico assistindo, não. Porque é o jeito dele. Na realidade, assim, as crianças da sala deles têm o mesmo padrão, né? E aí, Jennifer, eu vou falar se não é parecido com o teu sobrinho. É um moleque que gosta de ler, é um moleque que é um pouquinho, não muito social, né? Mas assim, sim, tem sua socialização, mas ele é mais reservado. É uma criança que, na realidade, ele intelectualmente ele é desenvolvido, né? O que você conversar, ele fala, e fala não fala como criança. Ou estou errado? Não, o vocabulário é completamente extenso, a leitura é fluente, sabe respeitar a vírgula, pontuação, interpreta o texto facilmente e conversa assim numa facilidade tremenda. Então, quando a gente vê, isso não é só o teu sobrinho, essa faixa etária aí que vem chegando agora tá desse jeito, tá? Quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver essas crianças, né, analisar essas crianças, a gente começa a ver que todas estão com o mesmo padrão de comportamento. Eu dei, por exemplo, para o meu filho agora um livro, comprei até antes de ontem, não me lembro agora a data direitinho. E aí eu dei para ele este livro. Era um livro do Harry Potter, que ele gosta. Alguém gosta de Harry Potter na sala? Tirando o Lucas, que eu sei que gosta. Alguém gosta de Harry Potter? Eu gosto também. Não, na verdade eu gosto do Senhor dos Anéis, né? HP é meio emo, eu acho. Ingrid. Emo, caramba, me respeitem. Jennifer gosta. Legal. Jennifer, tu já viu A Criança Amaldiçoada? Já leu? Então, professor, na verdade, a leitura minha tá atrasada. É o último do Harry Potter, A Criança Amaldiçoada. Deve ter lá umas 300, ela vai castada de folha. Vocês acreditam que eu dei para ele o livro às 7 horas da noite? Às 10 da noite já tinha lido metade do livro? Metade do livro. Acredito. Acredito porque meu sobrinho agora pegou uma mania de ler a Bíblia sozinho. Ele pega um livro por noite, ele lê 3, 4 páginas. Ele não se contenta só em ler. As palavras que ele acha um pouco mais difícil, ele procura no Google. Aí o Google explica para ele vai até a mãe dele e explica, olha mãe, você sabia que tal coisa assim significa isso, isso, isso? E ele acaba formando a imagem do que ele leu e contando do jeito dele. Pra vocês terem uma ideia, eu fui dar um livro pro meu filho que ele pediu. Ele falou, pai, você tem um livro para ele? Porque eu dou revistinha em quadrinho, eu nem dou mais revistinha em quadrinho da Mônica, ele gosta muito da Mônica também. Então eu dou revistinha em quadrinho da Mônica, eu nem dou mais, porque em 10 minutos ele lê a porca da revistinha. É só dinheiro jogado no lixo.
Aí o que acontece? Jean, se você quiser, eu tenho uma coletânea de quase todos os antigos da DC, né, mano? Mônica hoje em dia não dá certo, né? A Ah, mas gente é tem que falar a criança, verdade pô. aqui, ó. Tem Não, 8 vou falar a anos. verdade aqui. Eu aprendi a ler com a revista do Batman. Turma da Mônica, assim, foi inicial, né? Lucas, tu tá vendo a imagem? Não, né? Só tá escutando, né? Não, eu tô vendo, sim. Tu viu atrás de mim? É, pô, eu esperava mais de tu. A gente vai ficar falando de Harry Potter. Porque a verdade, assim, não é que o filme seja ruim. É que, na verdade, as pessoas até gostam, assim. É tipo, né, Crepúsculo, só que da magia. Aí você assiste Animais Fantásticos. Na vacalha, não. Você assiste Animais Fantásticos, você fica se perguntando, cara, eles conseguiram fazer tudo aquilo em um filme e ficou bom. Aí eu desisti de Harry Potter, né? Foi legal. Os dois são bons. Vamos parar de graça aí. Então, vamos voltar. Então, o que acontece aí, gente? Né? Essas crianças elas estão mais desenvolvidas. Né? Então, todo esse contexto cognitivo-motor, psicomotor dessas crianças precisam ser revistos. Tá? Eu digo em todo o processo, desde do nascimento até a faixa etária aí dos 12, 14 anos. Por quê? Eles estão muito desenvolvidos. Né? Eles estão com um processo de desenvolvimento muito rápido. E os novos vão vir piores. Tá? Eu estou falando isso dos moleques de 8, 10 anos, né? de leitura e tudo. Mas as crianças menores estão piores. Né? Com conhecimento na mão, eles estão muito rápidos. Tá? Qualquer criança hoje mexe no celular melhor que eu. Você dá o celular para a criança vai lá de 4 aninhos de idade. Né? Então, o conhecimento... Eu estava assistindo uma reportagem... Fala, Raima. Caiu sua fala. É Beth. A Beth. Desculpa, Beth. Se fosse a Raima. Fala. Eu estava assistindo uma reportagem sobre Elisa Samúdio, né? Cabrini estava fazendo uma entrevista com o Bruno, e também ele fez uma entrevista com a mãe da Elisa Samúdio, né? E também teve o menininho, o filho do Bruno. Gente, eu fiquei besta na fala daquele menino. O Cabrini, ele ficou abismado, gente. E eu fiquei besta, eu nunca vi uma coisa daquela. Ele respondia ali com tanta... Hã? O que ele falou, Beth? Não, eles estavam falando sobre o assassinato da mãe e tal, e Cabrini perguntou o que ele achava. Nossa, mas eu fiquei impressionada. Uma coisa que ele falou, uma pergunta que Cabrini falou, que eu não me lembro exatamente, e uma da resposta dele foi assim: nenhuma opinião é fixa permanente. Eu falei, caraca, velho, o menino é fera mesmo. E Cabrini, nossa, que resposta! E aí ele continuava fazendo perguntas, e o menino todo pontual ali. E eu fiquei, caraca, meu. E ele é novo, ele tem em torno de uns 12 anos, eu acho, por aí. Então, ele é novo, o menininho é novo. A tendência, na realidade, é essas crianças terem essa visão sistêmica, né? Essa visão de todo o sistema, né? Bem melhor do que a nossa. Né? Então, por exemplo, eu vi uma reportagem agora, eu não sei em que lugar do país, eu só vi a capa da revista. Né? Médico de 13 anos. Menino de 13 anos se forma em medicina. É um autista, professor. Eu só vi a capa. Um autista que ele ganhou uma bolsa logo depois que saiu da escola e agora está na universidade. Então, 13 anos. Tá certo que o autismo tudo influencia. Mas, gente, a tendência dessas molecadas, dessas crianças, é isso, esse desenvolvimento muito rápido, muito precoce. Né? O intelecto delas é bem superior ao nosso. Bem superior ao nosso. É óbvio que eles não têm aquela malandragem, não tem, elas são crianças, né? Tem malandragem, sim. Tem. Desculpa, mas o meu sobrinho, ele consegue ser muito mais esperto do que eu em coisas que ele vira para mim, me aconselha. Eu fico, meu Deus, eu tô recebendo conselho de uma criança de 7 anos, vai fazer 8 ainda, e eu fico passada.
Por isso que eu tô falando, não dá para medir o conhecimento, é uma surpresa atrás da outra. Sim, né? Então, assim, o contexto é que eles estão se desenvolvendo muito rápido. Né? E se eles tiverem estímulo, como eles têm, né, celular, computador, né, eles têm um monte de estímulos. E aí, eles vão embora. Eles vão embora. E a gente vai ficando para trás, né? Esse é o problema. Concordo. Por exemplo, né, eu estava vendo uma reportagem, vocês verem como a gente tá desatualizada. Né? Uma menina, acho que de 24 anos, terminando o PhD dela. 24 anos. E aí a gente começa a ver, fala, pô, eu com 24 anos estava na faculdade, olha lá ainda. A menina está terminando o PhD dela. Já é pós-doc. Mas, Jean, Fala. eu acho que é assim, não é nem questão de ser mais, né, ou menos inteligente. É que, na verdade, as crianças, elas absorvem muita coisa, assim, que a gente pega no contexto geral, né? Por exemplo, você vai ver os desenhos de hoje em dia, as novelas e todo o contexto que as famílias, né, uma grande maioria tem, as crianças absorvem muito essa malandragem. Sim. Então, por exemplo, eu tinha uma criança aqui que os pais deles, eles não são alfabetizados, né, e eles são bem idosos. E aí a mãe tem uma filha que ela tem atraso mental, acho que, se eu não me engano, de 3 ou 4 anos, mas assim, a menina super desenvolvida para tudo. E você pega o filho dela, assim, é um menino que está acompanhando, só que ele faz de tudo para enrolar os pais. Aí a mãe pediu para me dar aula para ele, e ele faz de tudo para me enrolar. Assim, cada dia é uma coisa nova, impressionante. E aí eu tive que esperar, né, lógico, por essa questão de afetividade, não só brigar, né? Até ele dar uma brecha que eu pudesse mesmo falar. E aí chegou um dia que a gente estava lendo um texto, e aí ele, né, começou a enrolar, falou um monte de coisa que não tinha nada com nada. Eu falei, então agora vamos ler, para mim ver se é isso mesmo, e aí a gente analisa linha por linha. E aí o moleque entrou em choque e falou para mim que tinha mentido. E eu falei, agora pronto, né? Ele assumiu, eu posso dar meu sermão finalmente. Tava esperando umas 2 semanas já. E aí eu fui começando a explicar para ele, né? Sentei a mãe dele, claro, na cadeira, e falando para ele, né? Toda a questão de que a aula é paga, de que eu tava ali gastando um tempo danado, de que eu também tinha que, né, separar a parte do meu dia para estar ali, e que a parte principal daquilo era o que os pais deles acreditavam que ele estava fazendo, né? E aí teve uma hora que eu falei para ele, eu falei, olha, você acha que é certo o seu pai ir trabalhar e ele acreditar que você está estudando e você não está estudando e virar para ele falar que é? Aí o moleque falou, não, tio, eu acho que não é certo. E aí ele começou a me falar um monte de coisa do porquê que não era certo, o tanto que a mãe dele pagava. E assim, o moleque não sabia colocar no papel 1 mais 1 no sentido cálculo, né? De escrita mesmo. Mas na cabeça dele ele já sabia o simbolismo de todas aquelas coisas e já sabia resolver. E aí depois daquilo o moleque, assim, mudou totalmente. E aí foi que nem eu falei para a mãe dele, né? Eu falei, o que me assusta é que, por exemplo, se meu professor na minha época tivesse uma conversa dessa comigo, provavelmente eu ia meter o louco. Mas, tipo, a maturidade que ele entendeu do que eu tava falando era absurda, assim, porque o molequinho teve uma conversa que você tem com muito adulto e os caras não conseguem entender. Né? Então, assim, é um desenvolvimento muito cabuloso. Então, às vezes a gente vai aplicar algumas coisas, até mesmo que a gente aprende hoje na faculdade, com as crianças, que não dá certo por conta disso, né? Porque elas estão um passo à frente que a gente ainda não viu. Sim, né? E assim, o nosso erro é esse. Eu vou falar porque eu me caracterizo nisso, né? O nosso erro é esse. A gente, na realidade, passa para vocês o que a gente aprendeu, né? Ou passa para vocês o que os autores falam. A gente faz essa tradução. E aí, eu não, digo no geral, todos os professores, né? E quanto mais teórico o professor aí mais complica até para vocês, né? Por exemplo, eu, a Paula, as duas Paulas, né? E tem um ou outro professor que vivencia mais o prático, né? A gente vivencia essa vida. Então a gente vê que as crianças não são o que o livro caracteriza. A gente tem que passar o conteúdo teórico, temos que passar, não tem jeito. Mas também temos que discutir esse processo, né? Essa evolução dessas crianças. Né? Por quê? Porque a gente vê que essas crianças
elas são mais evoluídas. Tá? As crianças de hoje são mais evoluídas. Então, a gente também tem que ter essa noção. Agora, o professor que não tem essa noção, só vê o teórico, você fala, Jean, a criança não é isso que está no papel. Eu vou te crucificar. Como você vai contra Piaget, como você vai contra Vygotsky? Você que está errado. Quem é você? Né? Então, não é isso. A gente também tem que ter essa noção que as crianças estão no processo de evolução. Né? Elas estão evoluindo. Elas não são más como as crianças que eram antigamente. Mas, professor, eu acredito que não vá contra a teoria de Vygotsky, porque ele fala muito sobre a questão do meio. Então, se o meio onde a criança está muda, é lógico que a criança também vai modificar. São estímulos. Os estímulos hoje são outros e muito maiores do que antes. É óbvio. Ou a gente entende o que mudou, o que evoluiu e como está o mundo de agora para compreender o efeito disso na criança, ou a gente não vai entender a criança nunca. Nós temos, na realidade, que ter esse contexto. Né? Quando eu falo, por exemplo, do processo evolucionário, né, que na realidade, quando a gente caracteriza muito isso, é Piaget que impõe muitas coisas, ele fez essa pesquisa em cima dos filhos dele. Né? E aí eu tenho, assim, fez em cima dos filhos dele, qual é a realidade que ele tinha, como ele vivia naquela época, tudo isso muda. Né? Tudo isso influencia. E aí a gente tem vários contextos em cima. Né? Infelizmente, nossa razão sociocultural aí, né? A nossa sociedade, ela tem vários pontos, né? Negativos e positivos. Por exemplo, temos mais sim gente pobre do que gente rica? Sim. Né? 70% da nossa população é pobre. 70%. Né? E aí o que acontece dentro disso? 30% tem uma classe média alta, média, né? E a gente começa a analisar dentro disso, né, que tudo muda. Tá? Tudo muda. Então, por exemplo, a criança que tem uma vantagem sociocultural mais do que a outra, é óbvio que ela tem como posso falar para vocês? Ela tem acessibilidade a esses conhecimentos melhor do que uma criança que de classe pobre. Né? Uma criança, por exemplo, de classe média, tem um puta computador, tá? com processador mais rápido, acesso à internet mais rápido, e aí tudo isso também influencia. Tá? Tudo isso tem um contexto de influência muito grande. Né? Como a gente pode ver, a gente vê isso nas faculdades públicas. Né? 90% que entra na faculdade pública vem das escolas particulares, gente. 90%. 10% é do povão, igual a gente. O resto é escola, pessoal da particular. E aí eu falo, por que entra 90% da particular e 10% da pública? Pergunto para vocês. Por que eles têm mais acesso do que a gente? Porque eles têm, na realidade, um acesso à informação e à educação melhor do que o nosso, infelizmente. E aí a gente tem que ralar o dobro do que eles ralam para ter o pouco de conhecimento que eles têm. E isso complica. Complica para a gente, complica basicamente assim, para todo o contexto da população brasileira que tem o mesmo padrão que a gente. Isso é muito defasado no nosso país. Infelizmente mesmo. Vamos lá, gente. Lateralidade. Eu só vou passar por cima, porque já tiveram isso, porque a gente tem outras coisas para ver aí na frente. É a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente mais um lado do corpo que o outro, em 3 níveis, tá? Mão, olhos e pé. Lembra que a gente viu lá na biomecânica, né, a subdivisão do corpo em 2 lados, em cima e embaixo, tinha até uma divisão cortadinha no meio, depois tanto frontal como lateral,
tá? É bem esse contexto aqui da biomecânica, tá? Então, a lateralidade, ela influencia um dos lados do nosso corpo. Vamos lá. Eu tenho o próximo item aqui, estruturação espacial, tá? É a essência para que vivamos em sociedade, né? É através do espaço e das relações espaciais que nós sentimos no meio em que vivemos e em que estabelecemos relações entre as coisas, em que fazemos observações, comparando-as, combinando-as, vendo as semelhanças e diferença entre elas, né? Então a gente tem esse processo de noção espacial. Depois temos a noção temporal, tá? As noções do corpo, espaço e tempo têm que estar intimamente ligadas se quisermos entender o movimento humano. O corpo coordena-se, movimenta-se continuamente dentro de um espaço determinado, tá? Então, noção temporal. E aí, a gente tem dentro desse contexto, desse contexto ainda da psicomotricidade, o contexto visual, o contexto auditivo, não são as nossas 5 funções básicas, né, que também influenciam aí na nossa psicomotricidade, tá? Gente, ó, no meu são 8, 3, 4, 3, 5 agora. Eu vou dar um tempinho para vocês tomarem alguma coisa, comerem alguma coisa, que eu sei que só o Jean falando aqui é chato para dedéu. E aí a gente vem depois com outras conteúdos aí dentro da psicomotricidade, tá? Perguntas até agora, pessoas? Sim, não, talvez, quem sabe? Não. Fechou. 10 minutinhos, pode ser? 8h45 a gente volta? Talvez eu me atrase um pouquinho, mas eu entro depois, tá, professor? Problema. Vou tomar um banho. Tudo bem. Tá, então 8h45 a gente volta, tá bom, gente? 10 minutinhos aí. Tá bom.